bem-vindos ao nosso canal Medvest. Meu nome é Larissa Galferice. Hoje, na disciplina de Administração Rural, iremos falar um pouco sobre como criar um bom pastejo do plantio de milho. Para um bom pastejo de plantio de milho, você deve ser feito um manejo estratégico, já que determina o início de um processo que leva de cerca de 120 a 130 dias. Isso afeta as operações que envolvem o cultivo, além de determinar a produtividade e rentabilidade da lavoura. Portanto, o planejamento é uma etapa muito importante, sendo necessária um estudo dos componentes de produção e dos custos de implantação. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas do plantio de milho. Preparação de solo. A preparação do solo é importante para a produtividade do cultivo. O ideal é que o solo seja rico em nutrientes, de nutrientes e materiais orgânicos, que tenham o pH entre 5,5 e 6,8, que não é um pH tão ácido e não tão básico, é ali no meio mais ou menos, o pH quase neutro, porque o neutro é 7. O milho é um grão que precisa que o solo tenha basicamente bastante nitrogênio para ser desenvolvido adequadamente. Portanto, uma adubação nitrogenada pode ser necessária. Para a fertilização do solo também tende-se a utilizar muita água. A quantidade consumida no solo pela planta durante o ciclo chega a 600 milímetros. No entanto, pode ser cultivado em região com precipitação, que vão desde 250 milímetros até 5.000 milímetros anuais. A ocorrência de déficit hídrico na cultura do milho pode provocar danos em todas as fases. A redução da mesa vegetativa ocasiona pela falta de água, afeta o metabolismo, diminui a capacidade fotossinética e reduz o rendimento. Ou seja, se você não tiver uma boa escolha de semente, um manejo ideal, uma preparação do solo, isso tudo é um contexto que vai fazer com o seu plantio de soja, de milho, de sorgo, dê tudo certo. Agora, se você não tem um bom preparamento para essas coisas, para fazer o planejamento do solo, vai desandar tudo, não vai funcionar. Agora eu vou falar o manejo e a cultura do milho. O sistema plantio direto, que é o SPD, é uma tecnologia mais aceitada pelos agricultores no plantio e manejo de milho.
envolve o revolvimento mínimo do solo. É o controle preventivo de plantas daninhas ou ervas daninhas, o que evita a matocompetição, que pode gerar danos nutricionais, reduzindo o potencial e desenvolvimento do grão. Agora eu vou falar um pouco sobre a escolha de das sementes. A semente é o principal insumo da lavoura. Deve ser escolhida com cuidado pelo agricultor, que deve sempre levar em consideração as características dos híbridos mais adaptados à sua região relacionados aos seguintes fatores. O primeiro fator é a potência de produção, potencial de produção. O segundo, estabilidade. Terceiro, resistência a doenças. O quarto, adequação ao sistema de produção em uso. O quinto, as condições de clima e solo. E o sexto, espaçamentos entre as linhas. Então, quando você for pensar assim, em escolha de semente, não é só basicamente a escolha da semente. Você tem que também, mas você tem que escolher aquela semente, igual eu li aqui, que tem mais características híbridas para o determinado local ou cidade, país que você vai colocar. Você tem que pensar muito bem nesses fatores. Espaçamento entre sementes. De acordo com a Embrapa, o espaçamento convencional usado em plantio do milho é de 80 a 90 centímetros. Porém, existem vantagens no espaçamento reduzido, que é de 45 centímetros a 50 centímetros. São elas: aumento do rendimento de grão, aumento da eficiência utilizada de luz solar, água e nutrientes, melhor controle de plantas de ervas daninhas, redução da erosão do solo, melhor qualidade de plantio, maximização da utilização de plantadoras. Então, quer dizer que não quer dizer que você tem que fazer o espaçamento do tamanho certo. Aqui eu li que se você fizer o espaçamento reduzido, com 45 centímetros a 50 centímetros, ele vai ter um melhor rendimento e qualidade das suas plantas, dos seus grãos. E além disso, o espaçamento reduzido também permite que uma melhor distribuição da palada do milho. A área plantada hoje no Brasil sob o FPD é equivalente a 50% da área com culturas anuais no país. Hoje em dia, mais de 25 milhões de hectares. Hoje em dia são mais de 25 milhões de hectares.
Você vai pensar comigo, 1 hectare é 10 milhões de metros quadrados. Se você pegar isso e multiplicar essa conta, que é os 10 milhões vezes 25, dá 250 trilhões de hectares ao todo. Muita coisa. Agora eu vou apresentar sobre a semeadura. O plantio de milho deve ser feito na época certa. O seu crescimento e desenvolvimento é afetado pelos seguintes fatores. Primeiro, umidade do solo, temperatura, radiação solar e fotoperíodo. É o fotoperíodo. Esses fatores são variáveis em cada região. Agroclimática. Portanto, na época de semeadura mais adequada, contempla as seguintes características. O período de floração coincide com os dias mais longos do ano. As etapas de enchimento de grão com o período de temperaturas mais elevadas. O aumento, a alta disponibilidade de luz e a condição adequada de água. E no sul do Brasil, por exemplo, o milho é plantado em agosto, de agosto a setembro. Já no centro-oeste e sudeste, a época de plantio ocorre em outubro e novembro. Plantadoras. Outros importantes aspectos do plantio do milho que deve ser levado em conta pelo produtor é na hora do planejamento e a regulagem de densidade do plantio. Portanto, é importante que o agricultor leve em consideração a quantidade de sua plantadora, conhecida também como semeadora, a partir dos seguintes critérios: regulagem antes da data do plantio, distribuição uniforme das sementes, velocidade dentro dos limites reconhecidos de 4 a 6 kg por hora. Também é importante a manutenção de outras máquinas, equipamentos utilizados no plantio, especialmente que se refere ao porte limitadores de produtividade, componentes de distribuição, sementes, adubos e etc. Vai fazer a leitura de outro trecho? Tenta olhar um pouco mais para cá. Tá? Adubação. A adubação deve ser feita baseada na expectativa. Volta de novo.
Peraí. Volta de novo. A adubação deve ser sempre baseada na expectativa de produção. Isso significa que o fornecimento de nutrientes deve ser também dimensionado de acordo ao que todas as culturas que compõem o sistema de rotação ou sucessão, gerando soja e milho. Precisão. Agora eu vou falar. Pausa. O controle de plantas daninhas ou ervas daninhas. É fundamental que o produtor controle também a competição entre o milho e as ervas daninhas até o crescimento da 8ª folha. Isso porque antes dessa etapa de desenvolvimento do milho, o grão ainda está definido por potencial de produtividade. Além disso, é preciso ter atenção com a rotação de produtos que o mesmo princípio ativo, já que muitas muitas ervas daninhas passaram para apresentar resistência de relação a algumas herbicidas. Controle de pragas. O monitoramento das lavouras por meio a armadilhas para captura de insetos tem sido vantajoso no controle de pragas. Também é possível optar pelo uso de tecnologia de menor custo e baixo impacto ao ambiente, como é o caso do controle biológico, controle de doenças. No caso do controle de doenças, deve ser feito já algumas aplicações preventivas de fungicidas, já que quando a doença é instalada, a aplicação de produtos de matéria curativa não é mais suficiente. Muitas doenças estão relacionadas ao cultivo de semeadura, as condições climáticas e falta de tecnologia adequadas. Isso impacta não somente na produtividade, mas também na lucratividade na hora da colheita. Eu entendi disso tudo que para você fazer qualquer plantio de qualquer
de qualquer grão, você tem que ter os conceitos que eu li, que é a escolha, a preparação do solo, o manejo de cultura do milho, a escolha de sementes, o espaçamento entre sementes, a semeadura, as plantadouras, a adubação, o controle de ervas daninhas, o controle de pragas e o controle de doenças. Se você não tiver isso tudo bem alinhado, bem executado, bem feito, suas plantas elas para estar lá em cima, já grandes, já dando frutos, vai lá para baixo, vai despencar, não vai vingar nada. Então, todo grão que você for fazer uma plantação, você tem que lembrar do seguinte: ter um bom planejamento, porque senão seus lucros não, vamos dizer assim, sua porcentagem de planta que era para dar, se você não tiver isso, a porcentagem daqui vai lá pro zero. Então é isso, gente. Esse foi nossa videoaula de Volto de novo, peraí. Como é que eu vou da matéria? Administração rural. Não é isso? O dele é nutrição animal, aí você já fez essa administração rural. Então foi isso, gente. Esse foi nosso podcast de administração rural. Espero que tenham gostado. Deem um joinha, compartilhem e tchau! Isso. A senhorita consegue editar ainda hoje? Acho que sim. É. Tem que usar o nome dele. Se conseguir, você me fala. Eu já comunico com o professor Luciano.